Considere os critérios de divisibilidade por 2, 3, 5, 6 e 10. Entre os números apresentados a seguir, assinale aqueles que têm pelo menos 2 desses divisores. Em seguida, escreva quais são. Então, vamos pensar aqui primeiramente no número 6.462, que é o da letra A. Vamos relembrar rapidamente os critérios de divisibilidade. Um número é divisível por 2 se ele for par. Então, esse número 6.462, ele é divisível por 2. Então, divisível por 2. O segundo critério, o 3, um número é divisível por 3 se a soma de seus algarismos for divisível por 3. No caso desse número, nós temos o 6 com mais 4, 10, 10 com mais 6, 16, com mais 2, 18. 18 é divisível por 3, então esse número também é divisível por 3. Além disso, um número é divisível por 5 caso o último algarismo, o algarismo das unidades, for 0 ou 5. Neste caso, o último algarismo é 2, ou seja, esse número não é divisível por 5. Além disso, nós temos a divisibilidade por 6, é quando esse número ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. É o que ocorre com 6.462. Ele é divisível por 2, é divisível por 3. Então, automaticamente, ele é divisível por 6. Além disso, o número é divisível por 10 caso o último algarismo, o algarismo das unidades, seja 0. Não é o caso do 6.462, uma vez que o último algarismo vale 2. Então, o número que aparece na letra A, ele tem exatamente 3 divisores dentre esses que foram citados. Ele é divisível por 2, por 3 e por 6. Analisando o número que aparece na letra B, que é o 2.817. O 2.817, nós vamos analisar a divisibilidade de cada um desses números. Se analisarmos a divisibilidade por 2, como falamos anteriormente, precisa ter o último dígito par. Como o último dígito, o algarismo das unidades, que nós temos aqui, é o 7, significa que esse número não é divisível por 2. Em relação à divisibilidade por 3, nós precisamos avaliar a soma de seus algarismos. A soma de seus algarismos, nós temos 2 com mais 8, 2 com mais 8, 10, 10 com mais 1, 11, 11 com mais 7, 18. 18 é divisível por 3. Então, nós podemos dizer que esse número é divisível por 3. Além disso, a divisibilidade por 5 é necessário que o último dígito seja 0 ou 5. Não é o caso nessa questão, uma vez que o último algarismo ele é o 7. Analisando a divisibilidade por 6, a gente percebe de forma direta que ele não é divisível por 6, uma vez que, para ser divisível por 6, é necessário ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Por 3, tudo bem, mas por 2, ele não é divisível. Por 10, ele também não é divisível, uma vez que o último algarismo é apenas o 7. Seria necessário que o último algarismo fosse o 0. Na letra C, nós temos o número 5.400. 5.400, a divisibilidade por 2 é quando o último dígito é par. No caso, o último dígito 0, então esse número é par. Consequentemente, ele é divisível por 2.
para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 3. O 5 mais 4 dá 9, com mais zeros, 9. 9 é divisível por 3, portanto, os 5.400 é divisível por 3. Divisível também por 3. Automaticamente, se ele é divisível por 2 e por 3, ele é divisível por 6. Mas analisando rapidamente a divisibilidade por 5, ele termina em 0, então ele também é divisível por 5. Como ele é divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Além disso, nós temos que o último dígito dele é 0. Então, ele também é divisível por 10. O último aqui, nós temos, na letra D, teremos que analisar a divisibilidade do número 22.455. Então, nós teremos o seguinte: a divisibilidade por 2, ele não é, porque o último dígito é 5, deveria ser par, então não é divisível por 2. A divisibilidade por 3, nós temos que avaliar a soma dos algarismos. Então, ficaria 2 com mais 2, 4, com mais 4, 8, 8 com mais 5, 13, com mais 5, 18. 18 dá para dividir por 3. Então, esse número é divisível por 3. A divisibilidade por 5 é necessário que o último algarismo seja 5 ou 0. É o que ocorre aqui, o último dígito realmente é 5. Então, ele é divisível por 5. A divisibilidade por 6 é necessário que ele seja divisível por 2 e 3 simultaneamente. Ele é divisível por 3, mas não é divisível por 2. Então, não é divisível por 6. E a divisibilidade por 10 é necessário que o último algarismo seja 0. No caso, o último dígito é 5. Então, nós temos aqui a divisibilidade de cada um desses números. Então, a pergunta foi: entre os números apresentados a seguir, assinale aqueles que têm pelo menos 2 desses divisores. Então, pelo menos 2 desses divisores. O que nós temos aqui na letra A foi o número 6.462, que é divisível por 2, 3 e 6. Então, ele tem 3 desses divisores. O número 2.817, da letra B, foi divisível apenas por 3. Então, não atende ao que foi pedido. A letra C, 5.400, é divisível por 2, 3, 5, 6 e 10. Então, atende ao que foi pedido. E o número 22.455 é divisível por 3 e por 5. Então, também atende ao que foi pedido, pelo menos 2 desses divisores.